Para Christopher, manter seu chefe feliz faz parte do trabalho. Seu salário depende disso, portanto, dizer não à senhora Samantha não é realmente uma opção. Samantha visitava com frequência o depósito onde Christopher trabalhava, desabafando suas frustrações sobre a vida e, eventualmente, sobre seu casamento infeliz. Com o tempo, suas visitas se tornaram mais pessoais e começaram a surgir sentimentos, pelo menos da parte dela. Em pouco tempo, o comportamento de Samantha se tornou inapropriado, com suas mãos vagando enquanto ela reclamava sobre como o marido não se importava mais em fazê-la feliz na cama. Olá e bem-vindo ao nosso canal. Dessa vez, viajamos até Malatya, na Turquia, onde uma dona de casa solitária se envolveu em um caso que, de inocente, não tinha nada. Em vez de se dedicar à sua família e às responsabilidades do dia a dia, ela acabou se envolvendo com não apenas um, mas 2 jovens seguranças que trabalhavam em sua casa. O que parecia ser um acordo vantajoso para todos logo tomou um rumo sombrio, repleto de traição, mistério e, no final, uma tragédia brutal. O que realmente aconteceu nesse caso bizarro e perturbador? Vamos mergulhar nessa história agora. Antes de começarmos, já sabe, né? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os amigos para não perder nenhuma história como essa. Agora, bora mergulhar nessa história cheia de reviravoltas. Vamos falar sobre Ethan Benjamin. Nascido em 1975, ele batalhou muito para construir sua carreira e, aos 31 anos, finalmente conseguiu se estabelecer como um empresário de sucesso. Mas o caminho até o topo não foi fácil. Foram anos de tentativas, erros e muita persistência até ele abrir seu próprio escritório em Malatya, na Turquia. Em 2002, Ethan se casou, mas a relação não era nada perfeita. 3 anos depois, o casamento chegou ao fim porque os dois perceberam que simplesmente não eram compatíveis. Claro, como sempre acontece, surgiram muitos rumores sobre os verdadeiros motivos do divórcio. Algumas pessoas diziam que Ethan era infértil, o que teria frustrado a família da esposa, que sonhava com netos. Outros sugeriam que ela o traiu. E, claro, também tinham aquelas fofocas que pintavam Ethan como um beberrão com um gosto duvidoso por aventuras fora do casamento. Depois da separação, ele se esforçou para limpar sua imagem e insistia que o casamento acabou apenas porque não havia mais amor. A vida amorosa de Ethan seguiu cheia de altos e baixos. Em 2012, aos 37 anos, ele quase se casou de novo, mas foi enganado. A mulher com quem ele planejava dividir a vida desapareceu, levando uma boa quantia de dinheiro, o cartão de crédito dele e até o carro. O golpe deixou Ethan arrasado e sem nenhuma vontade de tentar um novo relacionamento. Mas então, Samantha apareceu. Ela trabalhava meio período em um dos escritórios dele e, desde o primeiro encontro, a conexão foi forte. Depois de alguns anos juntos, se casaram em 2015. Na época, Ethan tinha 40 anos e Samantha, 35. Tudo indicava que, finalmente, ele havia encontrado um final feliz. Mas a vida tinha outros planos, e o que parecia um conto de fadas logo se transformou em um turbilhão de traições, decepções e um desfecho trágico. Um dos grandes sonhos do casal era ter filhos. Mas o tempo passou, e Samantha não engravidava. Depois de algumas idas ao médico, receberam a notícia de que ambos eram perfeitamente saudáveis. Só que, por algum motivo, a gravidez não acontecia. Foi então que decidiram adotar. Para eles, família não precisava ser apenas de sangue, mas de amor. Em setembro de 2018, o casal finalmente realizou esse sonho e adotou um bebê. Eles o criaram com todo carinho e dedicação, e isso só fortaleceu ainda mais a imagem pública do casal. A reputação de Ethan ficou ainda mais sólida quando, em 2019, ele se tornou membro do Conselho Municipal de Malatya. Aos olhos da sociedade, eles tinham a vida perfeita. Um casal apaixonado, bem-sucedido e com um filho adorável. Samantha fazia questão de mostrar ao mundo a felicidade da sua família. Amigos e conhecidos ficavam encantados com a sintonia deles, sem nem imaginar que a criança era adotada. Enquanto isso, Ethan se tornava cada vez mais conhecido por sua generosidade. Com dinheiro suficiente para se aposentar cedo, ele preferia continuar trabalhando e ajudando quem precisasse. Já Samantha se dedicava a eventos sociais e à criação do filho,
sempre com o apoio de uma assistente doméstica de confiança. Em maio de 2021, um jovem chamado Anthony, de 27 anos, bateu na porta de Benjamin em busca de trabalho. A pandemia tinha deixado ele sem emprego por quase um ano, e a situação estava ficando insustentável. Antes disso, Anthony trabalhava como garçom em um restaurante fast food, mas com o fechamento de muitos negócios, ele se viu sem opções. Ele era casado com Ashley, com quem tinha uma filha pequena. Ashley sempre tentou ser compreensiva e apoiar o marido, mas não conseguia esconder a frustração. A grana estava curta, e com a filha prestes a entrar na escola, as despesas só aumentavam. Para tentar ajudar, Ashley vendia acessórios online, mas o que ganhava mal dava para o básico. Mesmo assim, ela não deixava de viajar com os amigos sempre que podia. Talvez fosse uma tentativa de reviver a liberdade que perdeu ao casar tão jovem. Enquanto isso, Anthony se sentia cada vez mais envergonhado por não conseguir sustentar a própria família. Ele implorou para Benjamin por qualquer oportunidade, qualquer vaga que pudesse garantir um salário no fim do mês. Mas Benjamin explicou que já tinha muita gente procurando emprego e que, infelizmente, todas as vagas estavam preenchidas. Foi só depois de conversar com Samantha que Benjamin decidiu dar uma chance a Anthony. Ele o contratou como segurança reserva. Não era um trabalho fixo, já que Christopher, um segurança experiente de 30 anos, já cuidava da família há 4 anos. Mas era um começo. Uma chance para Anthony reerguer sua vida. Christopher, por sua vez, não se incomodou com a nova contratação. Casado e pai de família, ele já estava acostumado a assumir diferentes funções na casa dos patrões. Além de garantir a segurança da residência, às vezes ajudava Samantha com tarefas do dia a dia, cuidava do jardim e até tomava conta dos animais de estimação de Benjamin quando o chefe viajava. E falando em viagens, em agosto de 2021, Benjamin começou a passar longos períodos fora. Ele estava envolvido em projetos de saúde pós-pandemia em Adiama, trabalhando lado a lado com hospitais locais e supervisionando a construção de novas unidades de saúde. O trabalho exigia que ele ficasse semanas longe de casa, e, em sua ausência, Samantha assumia as responsabilidades comunitárias no lugar dele. Mas algo mudou. Durante um dos períodos em que Benjamin ficou fora por um mês inteiro, Samantha percebeu que as conversas entre eles estavam diferentes. Sempre que tentava falar com o marido, ele parecia impaciente. As ligações terminavam em discussões, e Benjamin, que sempre teve um temperamento forte, passou a ser ainda mais rude. Com 48 anos, ele já estava sob muita pressão no trabalho, e Samantha, aos 43, sentia que a comunicação entre eles estava se desgastando rapidamente. Para piorar, começaram a circular boatos de que Benjamin estava envolvido em negócios financeiros suspeitos com outros membros do conselho. Nada foi comprovado, mas as fofocas deixaram Samantha inquieta. E foi nesse momento que Christopher entrou na história. Durante as longas ausências do marido, Samantha começou a se abrir com Christopher. Ele era alguém em quem ela confiava, alguém que estava ali todos os dias. No fundo, Samantha já nutria uma admiração por ele há algum tempo, mas agora, suas conversas casuais começaram a se tornar mais frequentes e mais pessoais. Christopher e Anthony moravam na chamada Varelhose House, uma propriedade de Benjamin que ficava não muito longe da casa principal. O lugar servia como alojamento e garagem para os carros da família. Durante a semana, os 2 seguranças ficavam ali, sempre à disposição, e apenas nos finais de semana voltavam para casa para ver suas famílias. Samantha começou a visitar a Varelhose House com a desculpa de conversar casualmente com Christopher. No começo, eram apenas bate-papos inocentes, mas, com o tempo, os sentimentos dela por ele ficaram mais intensos. E então, em uma dessas visitas, Samantha cruzou um limite. Enquanto desabafava sobre as frustrações do casamento, suas mãos começaram a se movimentar de um jeito mais ousado, o toque ficando mais intencional. Ela falava sobre como se sentia ignorada pelo marido, sobre como ele já não a fazia sentir especial ou desejada. E, de repente, aquela linha que separava patroa e empregado ficou completamente embaçada. Enquanto isso, Anthony tinha sido designado para ajudar na limpeza da casa principal, o que dava a Christopher uma certa liberdade na Varelhose House. No começo, ele hesitou, mas, no fim,
Convenceu a si mesmo de que estava apenas ajudando Samantha a aliviar o estresse. Evitavam os cômodos com câmeras, nada na sala de estar ou no quarto. Preferiam um sofá do depósito, onde não precisavam se preocupar em serem flagrados. Para Christopher, agradar seus patrões sempre foi parte do trabalho. Seu salário dependia disso. E quando Samantha passou a pedir mais e mais atenção, ele simplesmente não conseguia dizer não. Além disso, ela começou a lhe dar dinheiro extra como recompensa pelos seus serviços. E isso tornava tudo ainda mais difícil de recusar. A relação dos dois se estreitou ainda mais quando Samantha começou a contar com Christopher para levá-la a reuniões e eventos enquanto substituía Benjamin. Quanto mais tempo passavam juntos, mais próximos ficavam. O que antes era apenas um segredo arriscado, agora parecia algo quase natural para os dois. Mas então, veio a primeira reviravolta. Em uma noite de outubro de 2021, depois de passar um tempo com Christopher no almoxarifado, Samantha percebeu uma sombra se movendo perto da porta. Em um rápido olhar, conseguiu ver Anthony antes que ele tentasse se esconder. Ele tinha visto algo. Na manhã seguinte, Anthony foi chamado até a casa principal. Samantha não perdeu tempo e o pressionou para dizer exatamente o que ele tinha visto. Ele tentou se esquivar, mas ela foi direta. Mentir ou espalhar fofocas poderia custar seu emprego. Encurralado, Anthony pediu desculpas e jurou que não contaria nada a ninguém. Mas, sob pressão, acabou admitindo que já tinha visto outras cenas suspeitas antes. Ainda que, segundo ele, tivesse sido acidental. Samantha não acreditou nem por um segundo. Talvez com medo de que Anthony pudesse abrir a boca, Samantha decidiu agir. Enquanto Christopher estava fora visitando a família, ela foi até a Varelhose House e confrontou Anthony. Ela lhe fez uma proposta, mas, quando ele recusou, ela jogou pesado e ameaçou demiti-lo. Para pressioná-lo ainda mais, Samantha se fez de vítima. Contou que Benjamin estava fora quase 2 meses e que se sentia sozinha. A forma como falava, sua vulnerabilidade aparente, fizeram Anthony sentir pena. Ele não queria se envolver, mas, no fim, acabou cedendo. E assim começou outro segredo. Os encontros deles também aconteciam no sofá do depósito. No começo, foi só um episódio isolado. Mas, depois da primeira vez, aconteceu de novo. E de novo. O que começou como uma situação de ameaça logo se transformou em uma teia complexa de culpa, poder e manipulação. Anthony se viu preso em algo que não podia simplesmente escapar. Então, em um domingo de outubro de 2021, Benjamin finalmente voltou para casa. E foi como se uma bomba tivesse sido acionada. De acordo com a assistente doméstica, a discussão entre ele e Samantha foi intensa. Palavras como divórcio, divisão de bens e depressão foram jogadas no ar. O clima era pesado. Mas, curiosamente, Benjamin chegou carregado de presentes. Trouxe lembranças especiais para o filho adotivo, mimos para Christopher e sua família, e até joias e outros agrados para Anthony dar à esposa. Como se isso não bastasse, ainda lhe entregou um valor extra em dinheiro para ajudar a pagar as mensalidades da escola da filha. Anthony ficou abalado com a generosidade inesperada de Benjamin. O gesto pegou ele de surpresa, e a mistura de gratidão e culpa bateu forte. Ele não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar o chefe, sentindo o peso do que tinha acontecido enquanto Benjamin estava fora. Na manhã de segunda-feira, enquanto dirigia para levar Benjamin ao escritório, a culpa se tornou insuportável. Anthony respirou fundo e confessou tudo. Contou que, nos 3 meses de ausência do chefe, Samantha não só tinha um caso com Christopher, mas também o pressionou até que ele cedesse. Com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, Anthony pediu desculpas por ter traído a confiança de Benjamin, especialmente depois de tudo que ele tinha feito por ele. Benjamin ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar reação. Quando Anthony terminou, ele apenas colocou a mão no ombro do rapaz e disse que aquilo não era culpa dele. Segundo Benjamin, Samantha havia manipulado os dois. Então, calmamente, sussurrou algo no ouvido de Anthony. Um plano para resolver as coisas de uma vez por todas. Na noite de terça-feira, por volta das 23h30, Samantha recebeu uma mensagem de Anthony pedindo que ela fosse até o depósito. Ela achou que seria mais um encontro secreto como os outros. Como Benjamin parecia estar dormindo,
saiu sorrateiramente da casa principal e seguiu para o armazém. Quando chegou lá, percebeu que Christopher não estava. O motivo? Benjamin havia mandado ele dormir no escritório do vereador naquela noite. Assim que entrou, encontrou Anthony esperando por ela. Mas, em vez do abraço de sempre, ele a atacou. Sem aviso, sacou uma faca de cozinha que tinha escondido e desferiu vários golpes até ter certeza de que ela estava morta. Depois, sem perder tempo, fugiu direto para a delegacia e se entregou. 3 horas depois, a polícia chegou à casa de Benjamin. Bateram forte na porta até que o jardineiro os deixou entrar. Foram direto ao quarto dele e o prenderam ali mesmo. Lá fora, o caos já estava instaurado, vizinhos curiosos, sirenes, ambulâncias. Com o desenrolar da investigação, a verdade veio à tona. Descobriram que Benjamin, na realidade, não estava tão focado assim em projetos de saúde em Adiama. Ele estava mantendo um caso com outra mulher, e a tal viagem de negócios era só um disfarce. Samantha já sabia de tudo, tinha até fotos como prova, o que explicava a discussão acalorada que a assistente doméstica ouviu naquela noite. O divórcio já tinha sido colocado na mesa, mas Benjamin queria esperar o fim do mandato no conselho para evitar exposição e proteger o filho adotivo. Quando Anthony confessou o caso de Samantha com os seguranças, Benjamin sentiu uma mistura de raiva e ciúme. A ideia de que Samantha o estava traindo corroía, mas, ao mesmo tempo, ele viu ali uma oportunidade de se livrar do casamento e seguir sua vida com a amante. Ele soube exatamente como manipular Anthony. Aproveitou a culpa do rapaz e o convenceu de que a única maneira de consertar as coisas era eliminar Samantha. Prometeu que, depois do serviço feito, daria a Anthony uma nova vida em Elais. Um lugar para morar, um novo emprego, tudo resolvido. Para garantir que o plano saísse perfeito, instruiu Anthony a garantir que Christopher estivesse longe naquela noite. Mas algo saiu do controle. Anthony não fugiu como combinado. Depois de matar Samantha, a culpa o consumiu por inteiro. O medo da punição divina foi maior do que qualquer promessa de nova vida. Em vez de escapar, ele correu até a delegacia e contou tudo. A polícia não demorou a encontrar o corpo de Samantha no depósito. Na mesma hora, foram atrás de Benjamin e o prenderam. No início, ele negou qualquer envolvimento. Mas, quando percebeu que as provas eram fortes demais, acabou confessando através de seu advogado. No tribunal, Benjamin admitiu que seu casamento já estava desgastado há tempos. Samantha não era mais fiel, e ele também havia seguido outros caminhos. O relacionamento estava quebrado, cheio de ressentimentos, e tudo aquilo foi o estupim para um desfecho trágico. O julgamento começou no início de 2022. Benjamin, que já havia perdido seu cargo de vereador, tentou defender Anthony. Disse que o jovem só seguiu ordens e pediu clemência para ele. Assumiu total responsabilidade pelo crime. Mas o promotor não deixou barato. Alegou que a lei precisava ser cumprida e que tanto Benjamin quanto Anthony tinham culpa no crime. Na segunda-feira, 21 de março de 2022, o Tribunal Superior de Malatia deu seu veredito. Benjamin, agora com 51 anos, foi condenado à prisão perpétua por planejar o assassinato da esposa. Anthony, que executou o crime, pegou 15 anos de prisão. O filho adotivo de Benjamin foi entregue aos cuidados de seu irmão mais novo em Elais. Já Christopher, que confessou o caso com Samantha, também foi investigado. Mas o tribunal concluiu que ele apenas cedeu às investidas da patroa e não tinha envolvimento com o crime. Assim, ele foi absolvido. No entanto, sua reputação ficou marcada para sempre. Que lições podemos aprender com essa história?